Oi, gente! Aqui é o professor Bruno e a gente está aqui para mais uma aula de filosofia. Pessoal, a aula de hoje é outro daqueles temas muito gigantescos que não dá para esgotar em uma videoaula. Então, a gente vai tentar estudar um pouco o que é alteridade cultural, a gente vai pensar o fenômeno da cultura desde o conceito de etnocentrismo. Você já ouviu falar de etnocentrismo? Será que isso faz parte da sua vida? Vamos então fazer um percurso na história da filosofia moderna para a gente entender o que é etnocentrismo e qual o problema por trás disso. Olha aí na tela. Existe, gente, em filosofia política um conceito chamado de contrato social. Existe uma teoria chamada contratualismo que vai afirmar que toda instituição política, o nascimento do espaço político se dá através do estabelecimento daquilo que chamamos de um contrato social. Então vem aqui comigo. Os filósofos políticos modernos vão afirmar que a política é uma criação humana. E sendo uma criação humana, ela acontece quando todos nós nos reunimos e definimos em contrato quais são os direitos e deveres de todas as pessoas no Estado político. E o estabelecimento desse contrato determina a criação de um espaço que nós chamamos de política. E nós sabemos que esse espaço demanda das pessoas certos deveres e que concede também a essas pessoas certos direitos. No entanto, a gente tem que lembrar que essa teoria é estabelecida, montada, construída na Europa, principalmente aqui por pensadores como John Locke e Thomas Hobbes. Será que a vida de culturas não europeias foi incluída nesse momento? Será que John Locke e Thomas Hobbes, por exemplo, estão preocupados com os povos indígenas aqui das Américas? Será que eles estão preocupados com os africanos, que na época eram inclusive sequestrados de seus lares e escravizados à força? Aqui vocês vão conhecer comigo, está aí na tela, uma coisa que nós chamamos de teoria do bom e do mal selvagem. E essas teorias vão dar para a gente um vislumbre de como o pensamento europeu lidou e tratou culturas diferentes da europeia. Vamos lá, vem aqui comigo. Nós temos então na Europa pensadores que estão conhecendo outras culturas devido a todo o processo de colonização e o que nós chamamos de grandes navegações, e as reações desses pensadores a esses povos são muito curiosas. De um lado, nós temos pessoas que chamam esses povos de selvagens e que enxergam nessa selvageria uma coisa muito ruim. E, de outro lado, nós temos pensadores que enxergam o selvagem como uma coisa boa. Vamos, então, desmembrar isso, vamos entender cada uma dessas teorias. Olha aí na tela. A teoria do mal selvagem, gente, ela vai entender que as diferenças que as outras culturas possuem em relação à cultura europeia, ela é interpretada como uma ausência. E uma ausência de quê? Ausência de desenvolvimento humano. Eles vão enxergar como que o índio não possui certas características que o europeu possui, e eles vão entender que essa ausência é uma marca de falta de desenvolvimento. Vem aqui comigo. Um pensador espanhol, um frei dominicano chamado Guinés de Sepúlveda, ele, observando que os povos americanos não possuem a cultura, as instituições políticas que o europeu tem, ele vai entender que essa ausência é uma justificativa do poder europeu sobre esses povos. Guinés de Sepúlveda vai argumentar
que uma guerra violenta contra esses povos é até justificada por causa desse suposto subdesenvolvimento deles. Então notem como que a ausência, como que a diferença cultural entre o europeu e os povos americanos é usada para justificar e legitimar práticas muito violentas como a guerra, como a escravidão, entre outras coisas. A isso, gente, nós vamos dar o nome de teoria do mal selvagem. Os traços característicos da cultura dos povos americanos vai ser associado com falta de desenvolvimento, vai ser associado com uma coisa ruim. Por outro lado, e você vê aí na tela agora, a gente tem a teoria do bom selvagem. O que diz essa teoria do bom selvagem? As diferenças culturais, elas também vão ser interpretadas como uma ausência. Os pensadores europeus vão enxergar os povos americanos e vão dizer, ó, eles não têm as nossas instituições, eles não têm a nossa política, os nossos costumes. No entanto, essa ausência vai ser vista como uma coisa positiva. Então vem aqui comigo. Nós temos pensadores como Bartolomeu de las Casas, e nós temos também um filósofo político muito importante, que é Jean-Jacques Rousseau, que vai construir essa imagem do bom selvagem, essa imagem idealizada, por exemplo, do indígena brasileiro, que a gente observa no romantismo, uma criatura inocente, pura, que não tem preguiça, que gosta de trabalhar, que é rodeada por uma aura heróica. Então, esses pensadores vão enxergar que esse índio não é corrupto, por exemplo, como o europeu é, que ele não é mesquinho como o europeu é, que ele não vive em guerra o tempo inteiro como o europeu é. Nesse período da história, a Europa estava atravessando um período de guerras intensas, a gente pode pensar aqui na Guerra dos 100 Anos, por exemplo. Então, tudo que o europeu vê de ruim nele e não vê no índio, ele então exalta o índio e cria essa expressão, o bom selvagem. O índio ainda é visto como um selvagem, ele ainda não é visto como uma criatura civilizada, mas isso não quer dizer que esses pensadores então vão tratar as populações indígenas de maneira pejorativa. Eles vão ser vistos como bons selvagens. Vamos então fazer uma retomada dessas duas teorias. Olha aí na tela. A teoria do bom e do mal selvagem, nas duas, as culturas diferentes não são vistas desde elas próprias. E nas duas teorias, a ausência de instituições que existem na Europa, essa ausência é interpretada como falta de desenvolvimento humano. Então vem aqui na tela. Gente, é muito importante quando a gente vai fazer o estudo de culturas diferentes, que a gente veja essas culturas desde o próprio critério delas de perceber o mundo. O que o europeu faz aqui? Ele estabelece que um povo é civilizado se ele for igual ao nosso. E como eles constatam que as populações, as culturas diferentes mundo afora são muito díspares da europeia, eles então vão constatar que esses povos não são desenvolvidos porque são diferentes da gente. Isso quer dizer que esses povos estão sendo avaliados desde o prisma europeu, desde o olhar europeu. Em momento algum aconteceu um esforço para você pensar o povo indígena desde o povo indígena. De você aprender, por exemplo, a língua que eles falam, para você aprender como eles pensam normalmente. Não é feito esse esforço para tentar diminuir essa distância, essa diferença deles com o indígena. E, ao mesmo tempo, nos dois casos, mesmo na teoria do bom selvagem,
as populações não europeias são vistas como populações que não são desenvolvidas porque não têm agricultura como o europeu faz agricultura, porque não tem política como o europeu faz política, porque não tem economia como o europeu faz economia, e etc. Isso quer dizer que, para medir o valor de um povo, o europeu utilizou a própria régua. Ele não se preocupou com os valores, com os princípios éticos, por exemplo, que um outro povo pode ter. É muito comum, infelizmente, na história, existir esse pensamento de que existem culturas que estão em diferentes estágios de desenvolvimento. Daí, era muito comum, nesse período, esse pensamento que o europeu é desenvolvido, os demais povos não são desenvolvidos, e por isso o europeu está justificado a levar o conhecimento para esses povos, seja através de escravidão, servidão, colonização, guerra justa e por aí afora. Todas essas práticas que eu descrevi aqui encontraram legitimidade e justificação nessa suposta diferença de desenvolvimento. Então, galera, vocês conseguem perceber como que existe um problema muito profundo na teoria política desenvolvida pelos europeus. Olha aí na tela, a gente pode fazer, então, uma crítica à noção de contrato social. A gente pode se perguntar, será que esse contrato social, será que essa construção política inclui quem não é europeu? Inclui a alteridade? Inclui a diferença? Existe um livro bastante legal de se ler, vá atrás desse livro na biblioteca da sua escola ou procure ele na internet, que é O Contrato Racial, de um filósofo jamaicano chamado Charles Mills, onde ele vai argumentar que as populações negras não foram incluídas na teoria do contrato social, não foram incluídas na construção disso que nós chamamos hoje de espaço político. E até hoje, galera, isso de interpretar a diferença cultural como ausência de desenvolvimento é decisivo na vida de muitas pessoas hoje. E eu trouxe um pequeno exemplo para dividir com vocês. Vem aqui comigo, então. Nós sabemos que, de acordo com a nossa Constituição de 1988, as populações indígenas brasileiras têm direito à terra deles. E existe todo um processo para que seja feita a demarcação dessas terras. Os índios precisam demonstrar que os povos deles historicamente viveram nessas terras e, através desse processo todo, o Estado garante ao índio o direito às suas terras nativas, o direito à sua cultura e por aí afora. Mas aí a gente pode se perguntar, como é que a gente define, como é que a gente caracteriza qual que é o território indígena? Um argumento muito comum utilizado nos tribunais, na justiça, para fazer essa demarcação de terra, é que terra indígena é a terra que o índio ocupa hoje. E a gente sabe que isso é bastante problemático, porque os índios brasileiros, muitas tribos, são nômades, que circulam pelo Brasil inteiro. Então, em tese, o território dessas tribos ocupa uma extensão muito grande do Brasil. Uma outra coisa muito utilizada para fazer a demarcação de terras indígenas é a presença de agricultura sedentária, de você plantar o solo e de você ficar ali para sempre naquele pedaço de solo. No entanto, como muitas tribos indígenas são nômades, existe também essa prática de agricultura nômade, de num momento você usar um pedaço de terra, de num momento você usar outro pedaço de terra, num terceiro momento um outro pedaço. Então a pergunta fica, por que é que a gente vai pensar apenas na agricultura sedentária para caracterizar a posse, a presença na terra? Por que não a gente considera também a agricultura de tribos nômades? Uma terceira situação. Muitas vezes os tribunais aceitam
como evidência apenas documentos escritos. Para eu mostrar que uma terra é minha, eu preciso apresentar algum documento escrito, registrado em cartório e etc., para provar a minha propriedade daquela terra. E, no entanto, nós sabemos que é muito comum em tribos indígenas brasileiras que a língua falada, que a tradição oral tenha muita força. Será que os tribunais dão o mesmo peso de evidência para a oralidade em comparação com um documento escrito? Vocês conseguem ver, então, como que existem várias barreiras, como que tem vários empecilhos que precisam ser superados para que seja garantido ao indígena que ele possa usufruir daquela terra onde a tribo deles vive desde sempre. Aqui, em todos esses casos, dá para a gente perceber o seguinte, dá para a gente perceber como nós estamos vendo a vida desde um ponto de vista bem particular, desde uma visão de mundo bem particular e que não contempla outras visões de mundo. O que é isso? É o que está aí na tela agora, é o conceito de etnocentrismo. O que é etnocentrismo? É uma visão de mundo muito característica de quem considera que o seu grupo étnico, de que a sua nacionalidade, de que a sua cultura é mais importante que as outras. Isso quer dizer, então, vem aqui comigo, que uma pessoa etnocêntrica julga as diferenças desde si mesma. Ela não tem o cuidado de tentar entender o ponto de vista de outra cultura para então entender como ela deve agir respeitando outra cultura. Vou dividir com vocês aqui uma história bastante simples sobre etnocentrismo para vocês perceberem. Tentem imaginar que a Coca-Cola, uma empresa gigantesca, está querendo vender o seu produto na China. Então eles instalam aquelas máquinas geladas de Coca-Cola que existem mundo afora com latinhas de Coca-Cola gelada para serem vendidas. Só que nos primeiros anos eles percebem que eles não conseguem vender absolutamente nada na China. O que eles fizeram então? Contrataram um pesquisador, contrataram um antropólogo, colocaram esse cara para viver de 1 a 2 anos entre os chineses para aprender quais são os hábitos de consumo deles, e esse pesquisador descobre uma coisa muito curiosa. Ele descobre que os chineses gostam muito de bebida quente e que eles não vão muito com a cara de bebida gelada. Eles adoram, por exemplo, consumir chá quente. Como que a Coca-Cola reagiu a essa descoberta? Então, venderemos bebida quente para eles. Olha como, no início, existia essa ideia de que eles comprariam a bebida gelada, como acontece mundo afora. Olha como eles não obtiveram um resultado prático e imediato. E que depois, estudando, depois diminuindo o etnocentrismo deles em relação ao povo chinês, eles descobriram que eles são ávidos consumidores de chá e, a partir daí, a Coca-Cola começou a vender bebida quente para eles. Bebida Coca-Cola quente para a gente é uma coisa muito ruim, mas aparentemente para eles é uma coisa muito boa. É uma diferença cultural, não quer dizer que um povo é melhor que o outro, eles são apenas diferentes entre si. No entanto, gente, o que acontece na maior parte das vezes é que essa diferença não é contemplada na hora da gente pensar as nossas políticas públicas. Infelizmente, aqui no Brasil, um argumento que vigora muito na hora de pensar a demarcação de terras indígenas é de que terra indígena são os pedaços de terra que são ocupados hoje pelos índios. E nós sabemos que, se esse conceito for aplicado, os territórios indígenas são muito pequenos. Então, notem como uma simples diferença cultural faz toda a diferença na hora, por exemplo, de observar um caso de demarcação de terra no Brasil.
Outra coisa, galera, quando a gente está estudando, especialmente filosofia, é muito importante a gente aprender a língua nativa da pessoa que está escrevendo. Se você está estudando um filósofo em inglês, é sempre muito melhor você ler esse cara na língua original dele. É muito melhor você conversar com um americano em inglês. É muito melhor você conversar com um indígena, por exemplo, na língua dele. Nós termos acesso a essa cultura, a esse mundo, diminui distâncias e permite que a gente tenha acesso a esse mundo muito diverso, que, então, abre para nós a possibilidade de respeitar o diferente e de incluir o diferente nesse nosso espaço político. A ideia, então, da gente vencer o etnocentrismo é justamente para permitir que essas pessoas ocupem um espaço político que sempre ocuparam e do qual foram removidos em processos como a colonização, a escravidão e etc. Isso então, gente, é um assunto muito importante que você precisa estudar o tempo inteiro. Observem que a nossa cultura é uma cultura muito diversa, nós temos matrizes culturais muito diversas, nós temos que inserir e pensar que essas matrizes culturais têm um espaço muito importante e digno na nossa cultura, a gente não pode ignorá-los. Então esse é um assunto a respeito do qual você precisa pesquisar na biblioteca da sua escola, na internet, nos seus livros didáticos, faça perguntas aos seus professores sobre o que é etnocentrismo, tente investigar como que a nossa cultura trata quem é diferente e a partir daí faça você mesmo o seu esforço de vencer o etnocentrismo. Pode não parecer, mas esse é um esforço hercúleo. É uma coisa muito difícil de fazer e que a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. Eu quero desejar para vocês um ótimo dia e até a nossa próxima aula.